Minha missão é tornar você um policial. Por isso, nosso canal é focado em resultados. Na aula de hoje, teremos questões de legislação de trânsito especial PRF. E se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! FCC, Agente Estadual de Trânsito, DETRAN 2019. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio ou a administração pública ou privada referentes à segurança do trânsito e credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito na forma estabelecida em norma do CONTRAN. Item errado. Compete ao órgão máximo executivo da União apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio ou a administração pública ou privada referentes à segurança do trânsito. Contudo, compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito na forma estabelecida em norma do CONTRAN. FCC, Agente Estadual de Trânsito, DETRAN 2019. Uma das competências do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, é estabelecer as diretrizes do regimento das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, JARI. Item correto, CTB, artigo 12, inciso 6. Compete ao CONTRAN estabelecer as diretrizes do regimento das JARI. FCC, Oficial Estadual de Trânsito, DETRAN 2019. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. Item correto, CTB, artigo 14, inciso 4. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. FGV, Guarda Civil Municipal, Prefeitura de Salvador, 2019. O Sistema Nacional de Trânsito é composto por diferentes órgãos e entidades, que possuem competências diversas. É correto afirmar que implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário é uma competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios. Item correto, CTB, artigo 24, 3. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. FGV, Agente de Trânsito e Transporte, Prefeitura de Salvador, 2019. Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, é correto afirmar que os órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades de trânsito são conhecidos como CETRAN
Conselhos Estaduais de Trânsito. Item errado, CTB, artigo 16. Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário, funcionarão juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, Prefeitura de Salvador, 2019. Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, é correto afirmar que o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação de Motoristas Infratores é competência dos órgãos e entidades executivos do trânsito dos municípios. Item errado, CTB, artigo 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição. 8. Comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, Prefeitura de Salvador, 2019. Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, é correto afirmar que o Conselho Nacional de Trânsito é o coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Item correto, CTB, artigo 7º, compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. 1. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. Sobre o Sistema Nacional de Trânsito, julgue os itens a seguir. As guardas municipais, a Polícia Rodoviária Federal e as polícias civis e militares dos estados integram o Sistema Nacional de Trânsito. Item errado. O artigo 7º do CTB traz o rol de órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito e as guardas municipais e as polícias civis não estão presentes nesse rol. FADESP, Guarda Municipal, Prefeitura de Mocajuba, 2019. As câmaras temáticas desempenham um papel importante no sistema de trânsito. São órgãos técnicos formados por especialistas da área que têm como objetivo estudar, pesquisar, elaborar alternativas e fornecer embasamento técnico sobre assuntos específicos. As câmaras temáticas estão vinculadas ao DENATRAN. Item errado, CTB, artigo 13. As câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. INAS do Pará, motorista, CORE, 2019. São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vista à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento e implantar medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Item errado. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito não é objetivo básico do Sistema Nacional de Trânsito, e sim competência dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Instituto Excelência Motorista SAMU, Prefeitura de Canoinhas, 2019. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 12, compete ao CONTRAN estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados. Item correto, artigo 12, compete ao CONTRAN. 8. Estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados. Instituto Excelência Motorista SAMU, Prefeitura de Canoinhas, 2019. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 12, compete ao CONTRAN estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Item correto, artigo 12, compete ao CONTRAN: 1. Estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. As disposições do Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas. Item correto. CTB, artigo 3º. As disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas. No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, subjetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Item errado. CTB, artigo 1º, parágrafo 3º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. É assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Em relação aos pedestres e aos condutores de veículos não motorizados, é correto afirmar que, nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres que deverão, nessas condições, usar o acostamento. Item errado. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres que não deverão, nessas condições, usar o acostamento. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins,
desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Em relação aos pedestres e aos condutores de veículos não motorizados, é correto afirmar que, nas áreas rurais, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única e também em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Item errado. Primeiro erro. Nas áreas rurais deve haver acostamentos. Segundo erro. Quando a questão afirma que nessas áreas a circulação de pedestres na pista de rolamento poderá ser feita em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Funrio, Policial Rodoviário Federal, 2009. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se pelo Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Assim, é correto afirmar que considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Item correto. Esse é o conceito de trânsito para a legislação brasileira atualmente em vigor. Funrio, Policial Rodoviário Federal, 2009. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se pelo Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Assim, é correto afirmar que o trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Estadual de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Item errado. CTB, artigo 1º, parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotarem as medidas destinadas a assegurar esse direito. Funrio, Policial Rodoviário Federal, 2009. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Não compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades: a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares dos estados e do Distrito Federal, as juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Item errado. Polícia Rodoviária Federal, ok. Policiais militares dos estados e do Distrito Federal, ok.
Juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, ok. Órgãos e entidades executivos de trânsito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, ok. E órgãos e entidades executivos rodoviários da União, Estados, Distrito Federal e municípios, ok. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. Os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Sobre as competências atribuídas aos respectivos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, é correto afirmar que compete ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito e coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. Item correto. Estabelecer as normas regulamentares referidas no CTB e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito e coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades, é competência do CONTRAN. Quer fazer uma assinatura que caiba no seu bolso e estudar em alta performance? Acesse a descrição desse vídeo e conheça o Clube de Questões em Vídeos.